Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer mais uma reflexão a vocês. Reflexão essa que primeiro falou no meu coração e foi confirmada por Deus nessa madrugada, quando eu estava orando e colocando várias coisas diante do Senhor. São algumas reflexões que quero fazer hoje, amanhã e depois, em cima do mesmo versículo. E o versículo se encontra em 2 Crônicas 7,14. É um texto por demais conhecido, é um texto que já foi pregado inúmeras vezes, mas se Deus mandou-me fazer reflexões sobre este texto, neste momento, para este tempo, eu entendo que ele tem um propósito. Então, vamos ler esse texto de 2 Crônicas 7,14. Eu sou o pastor Eric Lopes. Eu vou ler esse texto em algumas versões. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, na tradução em português de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Vou ler agora na NVI. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Na King James 1611 assim diz: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na King James atualizada, nós temos assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Na versão fácil de ler, nós temos: e se meu povo se identificar usando o meu nome, e se humilhar, orar, me buscar e abandonar sua má conduta, então eu o escutarei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei o bem-estar do país. Na tradução brasileira, uma das melhores traduções, que infelizmente não é mais utilizada com frequência: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. A mensagem com tradução contemporânea diz assim: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Restaurarei o bem da terra. Na nova versão transformadora, diz assim: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Na Bíblia judaica assim está: e então, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto,
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E, finalmente, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Pastor, por que você fez questão absoluta de ficar lendo várias versões? Nós faremos a leitura de todas essas versões hoje, para não fazermos depois. Nas próximas reflexões, nós vamos apenas enfocar aqueles pontos que são mais enfáticos em relação àquelas abordagens que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. Hoje nós queremos falar sobre a quem eu pertenço, a quem você pertence. Nós lemos aqui em várias versões se o meu povo que se chama pelo meu nome. Na tradução brasileira é sobre quem foi invocado o meu nome. Na Bíblia judaica é que leva o meu nome. Na linguagem de hoje é que pertence somente a mim. Em todas essas, o objetivo, é claro, é dizer que o povo pertence, este povo, não qualquer outro povo. Este povo pertence ao Senhor, pertence a Deus. E o que é que o Senhor está falando para este povo, este que se chama pelo seu nome, esse povo que pertence somente a Ele? Ele está falando algo muito importante. E esse algo muito importante é: você precisa orar. E você precisa orar não de uma maneira qualquer. Você precisa orar se humilhando. Fiquei me perguntando, depois da oração que Salomão fez para a consagração do templo, e a resposta de Deus foi exatamente em cima da oração que Salomão fez. Isso significa dizer que os ouvidos de Deus já estavam atentos à oração que Salomão havia feito, muito antes da glória do Senhor encher o templo. E aqui nós temos a confirmação de que o Senhor ouviu essa oração, como ouve a nossa oração, e é por isso que ele diz: ora, orem, orai, orar. Se o meu povo, você se identifica realmente como sendo um elemento, uma pessoa, um servo de Deus, pertencente ao povo de Deus? Porque se você pertence ao povo de Deus, se você pertence a Deus, você tem que ter algo em sua vida que o diferencia de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro povo. O que é essa diferença? Claro, nós podemos falar aqui sobre o selo do Espírito Santo, nós podemos aqui falar da experiência de conversão e por isso o selo do Espírito Santo. Mas eu gostaria de pensar com vocês agora sobre a questão de qual é a identificação que você tem para você ser chamado ou considerado como povo de Deus. Isso significa dizer qual é a sua marca, a quem você pertence. Porque se você pertence a Deus, você tem que ter uma marca dizendo que eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu sou propriedade de Deus, eu não tenho uma vontade própria, no sentido lato, de fazer aquilo que eu bem entendo. E sobre isso nós vamos falar daqui a 1 ou 2 dias, a respeito dos maus caminhos.
Mas se você é povo de Deus, se eu sou o povo de Deus, isso significa dizer que tem que ter alguma diferença entre nós e aquele que não é povo de Deus. E é nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, de Covid-19, que as pessoas estão olhando para todos os lados e olhando para o povo de Deus, por aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, aleluia. Qual é a marca que este povo tem? Qual é a mensagem que este povo tem para este tempo? O que é que este povo pode me dizer, diferente do que as autoridades estão dizendo, diferente do que aquelas pessoas que não são povo de Deus ainda estão dizendo? O que é que este povo vai me dizer para esse momento de angústia, de aflição, de preocupação e muitas vezes de desesperança? O que é que este povo vai me dizer nessa situação? Em primeiro lugar, nós temos que dizer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E se eu deixo de crer nisso como povo de Deus, como servo de Deus, então é melhor eu não falar nada. Mas eu tenho que dizer, aleluia, que Deus continua no controle e é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre esse coronavírus. Alguns talvez até não gostem do que eu vá dizer agora. Mas se esse coronavírus está aí, foi porque Deus o trouxe. Ou se alguém quiser usar uma outra palavra, Deus permitiu que ele viesse. Mas de uma forma ou de outra, isso aconteceu porque Deus assim o quis. E Deus assim o quis por quê? Porque ele tem propósitos em todas essas coisas. E um dos propósitos, eu creio, é fazer com que o nome dele seja glorificado nesta nação. O nome dele seja glorificado no seu povo, o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida também. Nós estamos passando por tudo isso juntamente com as demais pessoas. Mas o nosso semblante e a nossa mensagem tem que ser uma mensagem de esperança e a nossa mensagem, sobretudo, tem que ser uma mensagem que diga, atenção, pessoas, todos temos que olhar para Deus nessa hora. Todos temos que buscar a face de Deus nessa hora. Todos temos que olhar para a nossa finitude e olhar para aquele que tudo pode fazer. Eu não quero saber se você é de partido A ou de partido B, e isso, aliás, tem me incomodado sobremaneira. Eu tenho visto coisas absurdas na internet. Irmão se levantando contra irmão porque não é do partido A, ou porque não é do partido B, e que quem está lá tem que cair. Pasmem, tem gente orando para que pessoas morram. Eu nunca vi isso. Onde é que está isso na palavra de Deus? Tem gente orando para que saia. Onde é que tem isso na palavra de Deus? Ou alguém já retirou Romanos capítulo 13, de 1 a 8 da palavra de Deus e eu não fui informado? Se ali diz que toda a autoridade humana foi constituída por Deus, como é que eu vou me insurgir contra qualquer tipo de autoridade? Isso significa dizer que eu vou estar me insurgindo também contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus. E não digo isso agora, porque tem um partido governando o país nesse momento, não. É em qualquer momento. Até porque quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta aos Romanos, ele já havia passado por muita coisa. O Senhor Jesus havia sido crucificado no Império Romano. Pessoas foram mortas, foram barbarizadas no Império Romano. Ele mesmo ia passar por tudo isso. Ou seja, então não é porque ele estava numa situação sobrenaturalmente privilegiada para ele dizer, não, vamos nos submeter só aos bonzinhos, só com aqueles que eu concordo. A grande questão, meus irmãos, é que se o povo de Deus não é o povo de propriedade de uma ideologia política ou filosófica, é o povo de propriedade de Deus,
que crê na palavra de Deus, que em tese conhece a palavra de Deus e profere esta palavra. A palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que tem que ser pregada. Esta é a palavra que tem que ser vivida. Se nós temos, como o povo de Deus, que orar no nosso coração, há que ter unidade. Mas qual unidade? De qual unidade nós estamos falando? É a unidade daquele povo que se dobra diante de Deus e diga: faça a tua vontade, Senhor. Venha sobre nós o teu querer, Senhor. Limpa esta terra, Senhor. Purifica esta terra, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E talvez você possa dizer: mas eu não pequei. Como eu disse, eu estava orando de madrugada e o Senhor logo me apontou. Você agora está orando pelo governo. Mas nos governos passados, você orou até um determinado ponto, depois não orou mais. Se eu não orei mais, então eu não posso dizer que eu obedeci a Deus em toda a sua vontade, em toda a sua palavra. Porque quando diz orai pelos vossos governantes, levantai mãos santas orando pelas autoridades constituídas, ali não estipula tempo. Vou orar uma semana e daqui a pouco não oro mais. O fato é, meus queridos irmãos, que esses ataques têm que acabar. Essas divisões no meio do povo de Deus têm que acabar. Isso é uma arma de Satanás para fazer com que as pessoas se voltem umas contra as outras. Aí surge a mágoa, aí surge o rancor, se fragmenta a unidade que deve existir no povo de Deus. O povo de Deus que deve buscar a face do Senhor em união, com o coração límpido, com o coração manso, sereno, tranquilo, com o coração que se entrega na mão do Senhor. Mas como é que eu posso ser propriedade de Deus se na minha mente e no meu coração outras ideias, outros pensamentos, outros sentimentos estão permeando ou estão povoando tanto o meu coração, quanto a minha mente, quanto os meus sentimentos? Eu não estou dizendo com isso que eu sou perfeito. Eu já disse que eu também errei. E por isso que essa madrugada eu pedi perdão pela nação e pedi perdão pelos meus pecados, porque eu falhei em muitas coisas. Eu não intercedi, não entrei de joelhos na presença de Deus para clamar pela nossa nação como eu deveria. Mas o fato de eu não ter feito não significa dizer que eu não tenha aprendido a lição que essa madrugada o Senhor me mostrou claramente e não me impede de modo algum de agora praticar, de fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera que eu faça como sendo sua propriedade. Pense. Você é propriedade de quem? Dos seus sentimentos? Das suas convicções? Eu quero lhe dizer que a sua convicção tem que estar apoiada e pautada, firmada, arraigada e sobreedificada na palavra de Deus. E aqui não tem lugar para política. Aqui não tem lugar para filosofia. Ou você pega esta palavra, come esta palavra, vive esta palavra, defende esta palavra, prega esta palavra em toda a sua plenitude, ou então você não está vivendo integralmente no Evangelho, não está vivendo integralmente a palavra de Deus. Pense, meu irmão. Pense, minha irmã. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos exclusivamente a Deus. E nós temos que ter uma palavra, uma mensagem que glorifique a Deus, que faça com que as pessoas se voltem para Deus. Não para esse ou aquela pessoa. Não, a resposta não está aqui. Não está e não estará aqui. A única resposta que pode estar aqui na realidade é a oração que o povo de Deus deve fazer. E esta oração que o povo de Deus irá fazer, está fazendo,
esta oração está sendo ouvida. Cada oração de um servo de Deus se ajoelha, ou de madrugada, ou não, ou ora em pé, ou ora em silêncio, não importa. Deus está vendo o seu coração, se o seu coração está íntegro, se o seu coração naquele momento pertence exclusivamente a Ele. E depois desse momento também. O que é que tem ocupado o seu coração, a sua mente? O que é que tem ocupado o meu coração e a minha mente? Eu quero ter esperança e eu tenho esperança. Eu creio no poder de Deus, na resposta de Deus, no agir de Deus, eu creio. Mas eu creio enquanto povo de Deus. Eu visto a camisa, eu represento o Senhor. Sou embaixador de Cristo aqui. Como você, irmão, como você, irmã, são também. E é este o Evangelho. E é esta a palavra. E é esta a mensagem que nós temos que dizer ao mundo. Unidos no Senhor. Sem divisão alguma. Sem mágoa, sem rancor. Sem qualquer tipo de bandeira ou partidarismos, inclusive religiosos. Nós somos do Senhor e como povo do Senhor, nós nos dobramos e clamamos pelas misericórdias de Deus, pelo perdão de Deus, pelas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas e sobre esta nação. Pela graça de Deus, pelo querer de Deus, nós estaremos trazendo mais alguns aspectos em cima deste versículo. Por hoje, antes de fechar os seus olhos, ore ao Senhor, genuinamente, sinceramente, e se coloque diante de Deus. O que é que eu tenho falado, o que é que eu tenho feito, como é que eu tenho me comportado com a minha ação, com a minha palavra, com o meu jeito, com as minhas ideias, se estão de acordo com a palavra de Deus, principalmente sabendo que o reino de Deus está mais próximo agora, a vinda do Senhor Jesus, do que quando nada disso tinha acontecido. Deus tem propósito nisso. E o povo de Deus tem que estar acordado, tem que estar atento para que esse propósito do Senhor, desapercebido para as demais pessoas que não têm ainda o conhecimento e a presença do Espírito Santo neles, mas o povo de Deus tem que estar atento, confiante e percebendo, tendo discernimento no Espírito Santo, para conhecer, para ver, para confiar nos propósitos de Deus para esse momento e, sobretudo, também para guardar e abençoar e livrar, curando o seu povo também, se assim for. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhe dê uma noite de paz, que o Senhor fale ao seu coração da maneira como Ele quiser falar, mas sendo um só Espírito, não pode haver uma mensagem diferente de que essa. Mas o modo dele falar com você, ele vai dizer, ele vai fazer. Que o Senhor assim te abençoe, no nome de Jesus. Amém.